Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos até você mais uma pré-aula da EBD. Lembrando que neste segundo trimestre de 2021, nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. E nós já chegamos na lição de número 7, que traz o título O Ministério de Profeta. O nosso textuário, ele está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. A verdade prática da nossa lição diz que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12, os versículos 27 ao 29, e também carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4 e os versículos 11 ao 13. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu joinha. Olha só, e se for possível, você compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, onde for possível, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. O nosso único objetivo aqui é abençoar a sua vida com o subsídio da palavra de Deus para lhe ajudar a preparar a sua aula. Este é o nosso único objetivo neste canal. Lição de número 7, o ministério de profeta. No nosso textuário, nós já temos algo muito interessante aqui que você pode olhar e ver os 5 ministérios já no nosso textuário. O primeiro dos 5 ministérios é o ministério de apóstolo, que nós estudamos na lição de número 6, hoje na lição de número 7, o ministério de profeta. E assim nós vamos continuar na lição de número 8, falando a respeito do ministério de evangelista, também na lição de número 9, o ministério de pastor, e na lição de número 10, nós estaremos estudando o ministério de mestre ou doutor. Esses são os 5 ministérios que o apóstolo Paulo fala ali em Efésios 4 e 11. Muito bem, olhando para o nosso textuário, você vê que Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro doutores, ou também em outra versão mestres. Depois diz que ele colocou milagres. Quem são esses milagres? São os evangelistas. Então, quando nós falamos, que vemos aqui no versículo 28 de 1 Coríntios 12, os 5 ministérios, muitos não conseguem ver. Então, veja só que milagres se refere ao ministério evangelístico. Depois mostra aqui os dons de curar, que são dons espirituais. Fala também de socorros, que já é um ministério de apoio, não faz parte dos 5 ministérios, mas o assistencialismo faz parte dos ministérios de apoio, e governos, que se refere aos pastores. O ministério de governo é o ministério pastoral, depois variedade de línguas, que é um dom espiritual. Então aqui em 1 Coríntios 12, 28, nós temos dons espirituais, ministeriais e também o ministério de apoio. Paulo não coloca aqui na ordem como está lá em Efésios 4, versículo 11, onde estão somente os dons ministeriais. Muito bem? Mas hoje o nosso assunto é o ministério de profeta. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta é Nabi. Então, no Antigo Testamento, a palavra transliterada, é claro, é Nabi. Nabi significa
aquele que vê antecipadamente. Nabi também significa vidente, tanto é que o profeta era chamado de vidente. Você vê isso lá no primeiro livro do profeta Samuel. Então, portanto, o profeta no Antigo Testamento, ele era um porta-voz, era um mensageiro do céu à terra. Era ele que trazia aquilo que Deus estava falando nos céus aos homens na terra, ao seu povo na terra. Eu sempre digo que o sacerdote, ele levava o povo a Deus, então ele leva o povo que está na terra até o Senhor nosso Deus. Já o profeta fazia o inverso, ele trazia aquilo que Deus estava falando nos céus até o seu povo na terra. Este era o profeta no Antigo Testamento. Samuel foi o primeiro profeta da nação de Israel. Ele foi o primeiro ali do profetismo hebraico que nós chamamos. Porém, ele não é o primeiro a ser chamado de profeta. Vocês que são leitores da Bíblia sabem que Abraão é o primeiro a ser chamado de profeta. Lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 7, anota essa referência, Gênesis 20, versículo 7, Abraão é chamado de profeta. Moisés também é chamado de profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo de número 15, ele também é chamado de profeta. Agora, dos profetas, do profetismo hebraico, a partir da escola de profetas realmente, é Samuel o primeiro. Samuel é juiz, Samuel é sacerdote e também é profeta, e é ele que vai ali em Naiote, em Ramá, fundar a escola de profetas. Naiote significa moradas ou habitação, se referindo à casa dos profetas que o próprio Samuel fundou ali. E depois Elias e Eliseu também vão prosseguir aí nessa temática da existência de uma escola de profetas. Então o profetismo hebraico, ele começa realmente no século X. Na nossa lição está escrito século VIII, numa citação que tem aqui no primeiro tópico, mas se nós colocarmos Samuel como o primeiro desta escola de profetas, né, seria século X e não século VIII. Esse ministério profético do Antigo Testamento, o ministério profético em si, que se inicia com Samuel, ele vai até João Batista. E João Batista, ele é o último dos profetas, desta linhagem de profetas. Quem que disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 16 e versículo 16, Jesus diz que João Batista é o último dos profetas. Sendo assim, queridos, até agora eu falei somente do profeta do Antigo Testamento. Sendo assim, é importante nós separarmos, distinguir o que é dom de profecia, o que é dom ministerial de profeta no Novo Testamento e o que é o profeta do Antigo Testamento. Sobre o profeta do Antigo Testamento, eu acabei de explicar. É esta escola de profetas que se inicia com Samuel e vai até João Batista. Já o dom de profecia é um dom que o Espírito Santo dá quando quer, como quer e a quem quer. Qualquer crente, qualquer salvo em Cristo pode ter o dom de profecia conforme o Espírito Santo lhe conceder. Então não é um cargo de liderança, não é uma função de liderança na igreja. Não, qualquer irmão ou irmã pode ter o dom de profecia. Nós temos o costume de chamar aquela pessoa que o Espírito Santo usa no dom de profecia de profeta. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, nós temos o dom de profecia, mas não necessariamente esta pessoa é um profeta, ela tem o dom de profecia. Agora, já um ministério de profeta, que é o nosso objeto de estudo aqui, ele é uma função, não um cargo, uma função de liderança na igreja primitiva e também deveria ser
na igreja atual, porque nós não mudamos. A igreja de Atos é a mesma igreja de hoje. Nós não somos cessacionistas, nós cremos na atualidade dos dons espirituais e também ministeriais. Então está escrito claramente aqui em 1 Coríntios 12, 28, que Deus pôs na igreja primeiro apóstolos, né? Depois, em segundo lugar, profetas. Então, isto é atual. Efésios 4:11 também diz que Cristo deu, né, ele mesmo, ele quem? Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Este é o ministério de profeta, dom ministerial de profeta, que é uma função de liderança na igreja. Se você não aprender muita coisa durante esta pré-aula, eu quero que você aprenda somente isso, então. Que você saiba distinguir, separar dom de profecia de ministério de profeta no Novo Testamento, de profeta do Antigo Testamento. São três coisas diferentes. O ministério de profeta do Antigo Testamento já se encerrou. Não há nenhum outro Eliseu, não há nenhum outro Elias, outro Samuel, não. João Batista foi o último desses profetas e quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Nós temos no Novo Testamento o dom de profecia que qualquer crente salvo pode ter, seja ele, ocupe ele uma função de liderança ou não, e nós temos o dom ministerial de profeta, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje. Então, você sabendo fazer essa distinção, você já aprendeu algo nesta pré-aula. No Novo Testamento, o dom ministerial de profeta não consistia e não consiste em predizer o futuro, de adivinhar ou entrar em transe, como já aconteceu lá com Saul no Antigo Testamento. Não. No Novo Testamento, o dom ministerial de profeta tem uma outra função que já no final dessa pré-aula eu vou explicar para vocês. É uma função de liderança, faz parte dos 5 ministérios que estão ali em Efésios 4:11 e tem como missão, olha só a missão principal, levar a igreja à perfeição de Cristo e à plena maturidade. Se você ler o texto de Efésios 4, ler o versículo 11, o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e continuar lendo até o versículo 16, você vai perceber que a missão dos 5 ministérios é levar a igreja à perfeição de Cristo, levar a igreja à plena maturidade. Então, o ministério de profeta no Novo Testamento tem este objetivo. Havia vários profetas na igreja primitiva. Você pode conferir isso em Atos 13, versículo de número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos 13, versículo de número 1, onde diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber. Então perceba que se em Lucas 16:16 está escrito que o último dos profetas foi João Batista, e aqui em Atos 13:1 está escrito que havia na igreja de Antioquia, após a ressurreição de Cristo, profetas, então é óbvio que nós não estamos falando do mesmo ministério de profeta. É por isso que você precisa conhecer para fazer essa distinção. Atos 15 e o versículo 32 diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas. Então havia sim profetas na igreja primitiva. Junto com os apóstolos, os profetas eram as bases da igreja. Você pode conferir aquilo que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 20, onde o apóstolo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja é construída, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não diz
presbíteros e evangelistas. Também não diz diáconos, cooperadores e pastores. Não, a igreja ela está construída sobre o fundamento que os apóstolos e profetas lançam. E qual é este fundamento? A pedra angular, a pedra de esquina, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se apóstolos e profetas são os fundamentos da igreja, os apóstolos lançam os alicerces, os profetas são aqueles que são os fiscais, aqueles que averiguam se aquilo que está sendo construído está de acordo com o que está na palavra. Por que isso mudou? A pergunta que fica aqui é: por que isso mudou? E é essa leitura que nós precisamos fazer aqui, queridos, durante este trimestre, principalmente agora a partir da lição 6 até a lição 10, 11, 12. Nós estamos estudando sobre os 5 ministérios, vamos estudar também sobre presbítero, sobre bispo, ancião, sobre o diaconato, que é o ministério de apoio. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Nós falamos muitas verdades na lição 6 sobre o apostolado atual e afirmamos que o ministério de apóstolo é atual. Hoje nós estamos afirmando que o ministério de profeta no Novo Testamento, ele é atual, é para a igreja hoje. Então, por que é que nós vivemos isso? Não vivemos isso? Por que é que no nosso sistema eclesiástico, na verdade, nós só temos um ministério, que é o ministério pastoral. As nossas igrejas são pastorais, não são apostólicas e nem proféticas. E quando nós falamos dessa maneira, parece que estamos ensinando uma doutrina estranha. Por que isso? Por que nós afirmamos que cremos na atualidade dos dons ministeriais de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre, mas nós na prática só temos o ministério evangelístico e o ministério pastoral? Desprezamos os mestres e nem sequer mencionamos muito a respeito de apóstolo e profetas. Essa é a pergunta que eu deixo aqui para mostrar que a igreja, ao longo desses séculos, ela caminhou para longe das Escrituras e o Espírito Santo, através destas lições aqui, ele está nos despertando a voltarmos para as Escrituras e descobrirmos os tesouros escondidos nas páginas sagradas do Novo Testamento. Então, na metáfora bíblica, porque Paulo, sempre que ele vai falar dos ministérios, ele utiliza uma metáfora bíblica. Não somente Paulo, mas os outros apóstolos também. O apóstolo Pedro também fala desta forma, e a metáfora é um recurso que é muito utilizado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, na metáfora bíblica, nós entendendo a igreja como um grande edifício, os apóstolos são aqueles que vêm e lançam os alicerces, que constroem os fundamentos do edifício. E olha que interessante, se você vai construir um edifício bem alto, os fundamentos, os alicerces deste edifício estão bem profundos. Só que você não vê os alicerces. Então, hoje, aqueles que se intitulam apóstolos, que se autodominam apóstolos, eles querem aparecer. Mas se apóstolo é aquele que lança alicerce, fundamento, ele não aparece. Ninguém chega num grande edifício e diz: olha, como é belo esse alicerce, como é belo o fundamento desse edifício. Não, porque ele está escondido. Alicerce, fundamento fica escondido, e esta é a missão do apóstolo. Então, se quer ser apóstolo, se quer crescer, precisa descer e lançar fundamentos, colocar os alicerces. Aí os pastores são aqueles que vêm e constroem, que levantam as paredes sobre este alicerce, sobre este fundamento que foi colocado pelos apóstolos. E os profetas? Os profetas são os fiscais da obra. Quando você está construindo, então, passa o fiscal e ele vai pedir a planta para ele saber se aquilo que você está construindo está de acordo com o projeto original. O fiscal é aquele que está sempre fiscalizando.
O profeta é o fiscal que passa, toma o manual. Qual é o manual? O manual é as escrituras, é a planta. E ele confere se aquilo que está sendo construído ali está de acordo com o manual, está de acordo com a planta que é a palavra de Deus. Portanto, o ministério de profeta no Novo Testamento não é somente aquele que levanta a voz e diz: assim diz o Senhor, eis que te digo. Isto é o dom de profecia em ação. E nem sempre o profeta, o ministério de profeta, utiliza-se do dom espiritual de profecia. Normalmente não, porque a função do ministério de profeta é diferente daquele que está sendo usado pelo dom espiritual de profecia. Então você precisa separar isso. E é muito importante e é urgente que nós tenhamos o ministério de profeta como uma das lideranças das nossas igrejas, porque são aqueles que vão conferir se o que está sendo construído está de acordo com aquilo que está na planta original que foi dada pelo próprio Espírito Santo. Querido, se esta pré-aula foi importante para você, não deixe de dar o seu joinha, comente abaixo se foi importante para você, é muito importante o seu comentário para mim. E olha, compartilhe também, porque com certeza vai ser importante para mais alguém e que Deus em Cristo o abençoe ricamente em nome de Jesus.